Debaixo dos templos existia uma série de catacumbas cheias de vasos com as múmias dos animais sacrificados aos deuses. Só nas galerias dedicadas ao culto do deus Ibis havia mais de 1,5 milhão. Uma equipa de arqueólogos, dirigida por Paul Nicholson, da Universidade de Gales, que trabalha para a Sociedade da Exploração do Egito, investigou as catacumbas para estudar a extensão destes cultos. Outrora, o Ibis chegou a ser a ave mais comum do Egito. No entanto, em Saqqara, os sacerdotes criavam-nos em cativeiro, num lago perto do templo, e quando era preciso, sacrificavam-nos e mumificavam-nos. What happened to the dead birds would be that they would be taken from the lake and wrapped in linen bandages, traces of which can still be seen here. And in some cases they may have been eviscerated, in others they may have just been desiccated or dipped into bitumen. Whatever the method, they would then be wrapped in bandages. Inside here will be a bird, something like this. And quite elaborate bandaging could be applied to some of the examples. Occasionally we get little votive appliques showing one of the deities associated with the animal necropolis. A grande quantidade de múmias de Saqqara sugere a existência de uma indústria aberta à corrupção. No entanto, apesar disso, Paul Nicholson ficou assombrado com aquilo que encontrou nas catacumbas do culto a Horus. We know that roughly the same process went on for the mummification of the hawks. But since birds of prey are much more difficult to breed in captivity than ibis, we often find that rather than the mummy packets containing a genuine hawk or other bird of prey, what we actually have are parts of ibis or sticks or occasionally part of a falcon wrapped to look like the complete mummy of the god. And it's those substitute mummies which often occur in the vessels rather than the genuine item. De acordo com Ora, que narrou o facto, 6 sacerdotes, 3 do culto do falcão e 3 do culto do Ibis, foram julgados e condenados por enganarem os peregrinos vendendo-lhes múmias falsas. O resultado foi o estabelecimento de uma norma e de inspeções regulares que evitassem a repetição destes abusos. Enquanto em Saqqara eram sacrificados milhões de animais, no resto do país a morte de alguns animais era motivo para luto nacional. Num templo de Mênfis, acreditava-se que um boi chamado Apis era a encarnação de Ptah, o deus criador da cidade e uma das mais importantes divindades do Egito. Depois de morrer, recebia o tratamento próprio de um faraó, a começar pelo processo de mumificação. Ao lado do santuário, Michael Jones, do Centro Americano de Investigação do Egito, identificou o local onde foi purificado o corpo embalsamado de um boi Apis. This magnificent lion bed is made of alabaster, a stone which was associated in the ancient Egyptians' minds with purity and cleanliness, which suggests that the actual dirty work that prepared the bull's body for mummification was done elsewhere, in another building somewhere else, and that this would have been used for the ritual purifications which were the final stage, preparing the bull's mummy for its burial in the Serapeum at Saqqara. The priests would have brought the completed mummy on a wooden carrying frame, placed it on the top of this lion bed
within the riveted surface that you can see on the top, poured libations of water over the mummy, and then those would have been allowed to flow out through this spout at the end of the bed. And because they were so powerfully charged with the power of the god's mummy, they would have then been collected in this basin, not allowed just to flow away anywhere, but collected in the basin, whose enormous size gives some idea of the quantity of liquids needed for this ritual purification process. Depois de embalsamado, o boi sagrado era levado para Saqqara, a fim de ser sepultado nas extraordinárias catacumbas conhecidas como Serápio. Uma galeria com mais de 100 metros de comprimento abre-se para 28 câmaras enormes, mas que parecem pequenas devido a um gigantesco sarcófago talhado num único bloco de granito com mais de 80 toneladas. Durante 2000 anos, o boi Apis foi enterrado no Serápio. Alguns em sarcófagos de pedra, os mais antigos em ataúdes de madeira, que datam da 18ª dinastia, época em que o Egito viveu o seu período de maior glória. Por ironia do destino, o culto dos animais atingiu o auge após a conquista do Egito, primeiro pelos assírios, depois pelos persas e, por fim, pelos gregos. Os egiptólogos desconfiam que a sua crescente popularidade foi o resultado direto de uma crise de identidade. Pela primeira vez na sua longa história, o Egito deixava de ser o centro do universo. Sob o domínio de um novo poder imperial, desvanecia-se a própria essência da mais duradoura civilização da humanidade. No centro da confusão, os egípcios regressaram à única coisa que lhes pertencia realmente, a sua misteriosa religião. Através da sua devoção, estavam a dizer a um mundo que já não invejava a sua antiga cultura: estes são os nossos demónios e os nossos deuses. São aquilo que somos. São aquilo que nos separa de vocês. São aquilo que, durante 3000 anos, fez de nós egípcios.